Olá a todos! Hoje nós vamos tratar de um dos temas mais populares da mitologia nórdica, que são as valquírias. Nós vamos dividir esse vídeo em três partes, né? A primeira, vamos fazer uma introdução geral do que foi o mito das valquírias, né? As principais fontes literárias, as principais imagens na literatura. Em seguida, nós passamos para o principal foco desse vídeo, que é como as valquírias foram representadas na arte da era viking e também do período pré-viking, né, na antiguidade nórdica. E no terceiro, em breve, conclusão, para que serviam essas representações na cultura material? Por que as valquírias eram utilizadas na arte da era viking? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que valquírias, né, que literalmente é aquela que escolhe os mortos, no sentido etimológico, ela é uma figura que tem uma grande complexidade, né, literária. Né? As fontes literárias vão descrever múltiplas facetas dessas figuras. Né? As mais importantes são as valquírias são apresentadas como copeiras dos guerreiros mortos no Valhalla, como psicopombas, né, como seres que transportam os mortos, as pessoas falecidas, né, do mundo para outro mundo, né, por isso psicopombo, né, que são aqueles agentes que intercedem mundos do ponto de vista cosmológico sobrenatural. E o terceiro aspecto, elas são amantes de heróis na literatura. Há algumas pessoas também que diferenciam literariamente o mito das valquírias, presente na poesia escáldica e presente na poesia édica. Na poesia escáldica, as valquírias elas são mais um estereótipo geral, não individualizado, de seres que servem ao deus Odin. Mas na poesia édica, principalmente nos poemas heróicos, as valquírias elas são individualizadas, elas têm personalidade, algumas têm caráter mágico, né? Elas são ligadas à figura do herói, mas de uma maneira humanizada. Então, algumas são princesas, algumas são mulheres guerreiras, então elas foram individualizadas. Também nós temos que perceber que antes dessas imagens mais consagradas nas formas literárias, nós temos duas imagens que são consideradas as fontes mais antigas para se estudar o mito das valquírias. As duas fontes elas foram traduzidas no Dicionário de Mitologia Nórdica de 2015. Né? A primeira fonte é a Canção das Lanças, da Radar-Ljóð, né? Que foi inserida na Saga de Njál. A Saga de Njál ela foi composta no século XIII, mas o poema Canção das Lanças ele é bem mais antigo, então ele foi interpolado na Saga de Njál, né? E ele apresenta uma imagem mais macabra, mais sanguinolenta, mais cruel das valquírias. Né? Elas são apresentadas quase como uma visão demoníaca, né? Como demônios de batalhas, essa visão mais sangrenta das valquírias, né? Que não é a imagem que todo mundo faz das valquírias, né? Então ela é uma representação mais antiga. O poema ele é longo, né? Eu só vou ler um trecho aqui que é referente ao momento que elas estão fazendo a tecelagem, né, no tear vertical com as entranhas dos mortos na batalha. Tecido feito de entranhas e retesado por crânios de homens, lanças ensanguentadas como varas do tear, hastes guarnecidas com ferro e flechas passadas como lançadeiras. Com espadas golpeamos esse tecido da vitória. Essa tradução aqui do Yuri Fabre Venâncio, né? Então ela apresenta essa visão mórbida das valquírias, né? Essa visão mais cruel, mais ligada ao campo das batalhas mesmo.
Mas também, no mesmo dicionário, nós encontramos um poema do século IX, que é o primeira fórmula mágica de Merseburgo, numa tradução do professor Álvaro Bragança Júnior. Ele é um poema composto no século IX, e então ele apresenta essa ligação também das valquírias com as batalhas. Um dia sentaram-se as valquírias, sentaram-se por aqui e por lá. Umas prendiam vínculos, outras assustavam os exércitos, umas mexiam nas amarras, solte-se dos grilhões, escape dos inimigos. Aqui nós podemos perceber um caráter mais simbólico e mágico das valquírias, ainda vinculado ao campo das batalhas, né, ao campo da guerra, mas remetendo a essa ideia de entrelaçamento mágico, que é típico do mundo dínico, né? Nas práticas, por exemplo, mágicas do Seiter, né? Nós temos essa questão do guerreiro ser amarrado, né? Dele ficar inoperante. Tá? Então, vários simbolismos geométricos ligados ao mundo dínico, como, por exemplo, o Falquinute, o quadrifólio, a triquetra, se vinculam a esse simbolismo do nó, do amarramento. Tá? Então, esse poema ele evoca esses simbolismos, né, que são típicos do mundo dínico. Então, esse é o panorama geral das fontes literárias, né, da mitologia nórdica. Então, algumas são consideradas mais antigas, possuem essas imagens mais antigas, mas a arte, a iconografia, ela é um pouco diferente. Tá? As representações de valquírias armadas, elas só surgem durante a Era Viking. Na verdade, a imagem mais antiga que nós temos de valquírias não é das valquírias com equipamentos de guerra, e sim as valquírias como copeiras do Valhalla. E essa representação surge no período das migrações a partir do século IV. A imagem mais antiga que foi preservada é no chifre de Galerus. Um dos chifres de Galerus, que foi descoberto no século XVII, um outro objeto semelhante foi descoberto no século XVIII. Infelizmente, os dois únicos exemplares, né, de um dos maiores patrimônios culturais da antiguidade germânica, eles eram feitos de ouro, repletos de simbolismos e signos e geometrismo simbólico. Né? Foi derretido no início do século XIX por um funcionário do então Museu Nacional da Dinamarca, que ficava dentro de um palácio. Ele teve acesso a esses materiais e ele derreteu. Né? Pegou 40 anos de cadeia, depois ele foi solto. Mas, graças a um antiquarista chamado Olivot, um antiquarista do século XVII, nós temos foram preservadas as ilustrações detalhadas desses dois objetos, extremamente preciosos, então foram feitas réplicas. Se você for no Museu Nacional da Dinamarca, você vai ver os dois cornos de ouro, são réplicas. Assim como no Museu de Aarhus, também na Dinamarca, você vai observar então réplicas. E nesse objeto nós temos uma representação, a mais antiga, de uma valquíria copeira. É um ser feminino, ele possui cabelos longos, um vestidinho, e segurando um corno. Aqui está um corno de grandes dimensões. Mas essa é a imagem, então, de uma valquíria recebendo os mortos, no Valhalla. Os pesquisadores acreditam que essa imagem foi influenciada pelo mundo romano. Os germanos antigos serviam, né, no exército romano, eles tinham um contato cultural, comercial, político muito grande com o Império Romano, e eles acabaram sendo influenciados de várias maneiras. Isso é tema inclusive de outros vídeos, né, que a gente pode fazer no futuro. Mas, enfim, eles chamam essas representações de adventos, que em latim significa o recebimento, né? Você receber em triunfo
alguém, um herói, um guerreiro, um conquistador. Em Roma era muito comum nessa coisa do triunfo, chamado triunfo romano, você chegar em vitória, tá, do Império Romano. Então o Adventus ele foi influenciado pelo mundo romano, esse tema, só que ele foi carregado de sentido êmico, de sentido nativo, no caso dessa questão do Valhalla. Tá? Então, é uma imagem que vai ser muito presente também em outros objetos do período das migrações, como os Gulgumi, que são pequeninas placas muito finas de ouro, com representações figurativas, e geralmente utilizadas num contexto religioso, cultico, em edificações religiosas, na base de edificações, em depósitos votivos. Né? Então, essas figurinhas eram muito comuns no período das migrações, e elas são muito importantes para o estudo da iconografia da mitologia nórdica. Aqui nós temos uma representação do Gulgumi, encontrada na ilha da Burgúndia, da Dinamarca, do século VI. Ela é posterior já ao chifre de Galerus, né? E nós podemos perceber que a figura da copeira do Valhalla ela já se complexifica. Né? É uma representação maravilhosa. Né? Percebam que aqui ela tá, o ser feminino ele está vestindo portando uma túnica, uma espécie de um manto, aliás, desculpe. O vestido tem detalhes, né, drapeados. O rabo de cavalo se conserva, só que aqui já tem um detalhe, o nó triplo. Né? O nó que se vincula ao número 3 da elite aristocrática, que é um simbolismo extremamente importante do deus Undin, que se torna muito comum na iconografia com sentido religioso dessa época. E percebam também que ela já não está segurando um corno, aqui ela está segurando uma taça, também toda decorada. Né? Então, essa temática da Valquíria recebendo os mortos no Valhalla, ela vai ser extremamente popular na elite aristocrática do período das migrações e vai continuar pela Era Viking. Durante a Era Viking, nós temos a permanência, então, dessa imagem da copeira do Valhalla, em outras formas, principalmente em pingentes, são extremamente comuns, desculpem. Essa aqui é a representação mais famosa de uma copeira do Valhalla da Era Viking, ela é um pingente que foi encontrado na ilha da Holândia, e ela pode ser vislumbrada numa exposição permanente no Museu Histórico de Estocolmo. Ela é maravilhosa, né? É uma valquíria com um vestido longo, segurando uma taça. Essa aqui não tem o cabelo rabo de cavalo, ela tem um coque, né? Ela já é um pouco diferente. E também nós temos na Era Viking outros tipos de representações, que são as valquírias armadas. Geralmente na forma de pequenos broches. Esse é um padrão muito comum encontrado na Dinamarca, da Era Viking, que são duas valquírias portando escudos, uma está ao lado de um cavalo e ela segura uma lança. E o interessante é que a ponta do vestido, né, da valquíria, dessa aqui, ela termina em uma representação apresentando 9 taxas. Um estudo recente do arqueólogo polonês Leszek Gardewa, ele analisou que isso significa possivelmente um simbolismo ligado ao número 9 do mundo undínico, principalmente. Então, há uma continuidade na arte e na estética, nas representações artísticas da Era Viking com o número 3. Então, existe essa continuidade que vem das elites germânicas antigas, mas agora o simbolismo do número 9 passa a ser muito importante também. Uma outra representação, que para mim é a mais bela representação de uma valquíria da Era Viking, é o pingente de Hobby,
que foi encontrado na ilha da Fiônia, datado da Era Viking. Ele apresenta uma guerreira, né, uma valquíria com um escudo com motivos espiralados, solares. Né? Já foi tema de outro vídeo aqui no canal. Né? O culto solar ele era o mais importante da Idade do Bronze. Ele entrou em declínio com a erupção vulcânica do século V, mas ela ainda foi preservada de forma fragmentada e absorvida pelos cultos udínicos. Então é muito comum encontrarmos em guerreiros adentrando o Valhalla, em escudos de valquírias, representações solares. Ela possui um longo rabo de cavalo e um nó triplo, o nó udínico. Alguns pesquisadores questionam que seja realmente uma representação de uma valquíria pelo fato dela estar utilizando uma espada. O equipamento mais mencionado das valquírias armadas nas fontes literárias é a lança, que é um símbolo também direto dessa conexão com o deus Odin. Mas eu particularmente acredito que seja realmente uma valquíria e não uma donzela do escudo ou uma deusa, ou Froia, ou alguma outra entidade que é possível que tenha sido representada, mas eu acredito que seja uma valquíria pelo fato de várias entrelaçamentos laterais da figura. Na fotografia não dá para perceber muito bem, isso é melhor com ilustrações de reconstituição do equipamento, do artefato, mas ela possui vários entrelaçamentos que lembram muito quadrifólios. O quadrifólio é outro símbolo ligado ao mundo udínico, que ele está conectado a esse simbolismo de amarramento, né? de entrelaçamento do mundo do guerreiro com o mundo divino. Outros símbolos que também pertencem a essa estirpe do nó, do simbolismo do nó, da amarração, é o falo que luta e a triquetra. Né? Então, é uma representação que eu acho a mais icônica de uma valquíria na Era Viking. E ela era utilizada como pingenta, ela tem um orifício onde se passava o cordão, a corrente para sustentar ela. Bom, há um único vestígio visual de um tipo de valquíria que é um pouco diferente, que ele foi registrado já no finalzinho da Era Viking, na ilha de Sandá, na ilha da Gotlândia, na igreja de Sandá. Nós temos essa estela, então, da igreja de Sandá, onde vocês podem perceber que no nicho, que é considerado pelos pesquisadores, a partir de cima, o Valhalla, né? Então isso aqui seria uma cena do Valhalla, o Odin estaria sentado de frente com Frigg, nas costas de Odin nós percebemos uma triquetra, é a segunda triquetra mais bela da Era Viking, a primeira é a da Pedra Rúnica de Fumbo, que se situa em Uppsala, também tem um vídeo aqui no canal sobre a Pedra Rúnica de Fumbo. Há um morto falecido sendo recebido no Valhalla, ele segura a lança junto ao Odin, no meio da cena, e um pássaro se projeta fora do nicho, o pescoço é muito longo e vai tocar as costas do falecido. Segundo vários especialistas, se trata de uma representação da donzela cisne, da valquíria cisne. Nós temos uma única representação literária desse tipo de valquíria, que é o volume da Arquivita, onde, então, as valquírias possuem asas de cisne. Esse tipo de representação das valquírias com asas vem dessa imagem, mas vai ser muito mais comum na recepção pós-medieval, né, que nós não trataremos aqui no vídeo em questão. E ainda para pontuar, a única representação de uma valquíria cavalgando
apesar de várias fontes literárias medievais descreverem, né, valquírias cavalgando, Snorri, na poesia édica, é muito comum essa imagem na poesia heróica, né, as valquírias cavalgando pelo ar, né, sobre as terras. Nós não temos nenhuma representação iconográfica da era viking de valquírias cavalgando. Essa imagem só aparece, possivelmente, no capitel da igreja de Urnes, na Noruega, datado do século XII. Só que aí já é o medievo cristão pleno. Né? A igreja de Urnes, ela sofreu uma grande influência da arte românica, então há vários grifos, centauros, né, na igreja. Essa imagem ela não pode ter um vínculo judaico-cristão. Ela não é uma imagem bíblica. Mas ela pode ser, na verdade, uma amazona. É um ser feminino cavalgando um cavalo, tem um rabo de cavalo com um certo nó, né, dá para perceber um nozinho, e ela segura uma lança. Qual o problema da interpretação dessa figura ser uma amazona? A iconografia das Amazonas ela é mais popular na Idade Média em manuscritos, a partir do século XIV e XV. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma representação de Amazona em igreja românica do século XI e XII, no interior da igreja. Então, não há um correspondente continental de que esse tipo de representação tenha sido comum em igrejas dessa época. Então, isso aventa a possibilidade de que seja realmente uma valquíria, né, e não uma amazona. Bom, então, para concluir, qual o sentido de se usar na era viking pingentes, estatuetas? Por que se representar as valquírias em monumentos? Qual o sentido de você fazer simplesmente esse tipo de objeto, figuração na cultura material e na arte? Qual o sentido disso? Os pesquisadores acreditam que a valquíria na arte seja uma representação do próprio deus Odin. Então, por exemplo, em estelas gotlandesas, onde se apresenta a imagem do guerreiro a cavalo sendo recebido no Valhalla por uma valquíria copeira, a valquíria copeira ela é mais importante até do que o guerreiro, porque ela é a representação do próprio deus Odin. No dia a dia, na prática, os objetos vinculados à valquíria, eles proporcionariam vitória e prosperidade. No mundo nórdico, as sociedades elas são extremamente preocupadas, principalmente a elite, né, da elite que produz todas essas manifestações artísticas, esses monumentos, são obras da elite aristocrática, né, e ela é muito preocupada com a questão da vitória, claro, do bilicismo, que é entranhado na cultura nórdica. E outra questão é a prosperidade, você tem que viver bem, você tem que constituir família, viver em sociedade, então a prosperidade é um elemento importante. Então, os pesquisadores acreditam que são os dois principais sentidos de se fazer valquírias na arte viking: trazer vitória e trazer prosperidade. Muito obrigado a todos. Curtam o vídeo, se inscrevam em nosso canal e nos vemos em futuras produções. Abraços.